Mas, assim, uma coisa que a gente vai abordar aqui, que é necessária, é a parte analógica, porque vocês já viram o quê? Vocês já viram entradas digitais, um botão, um sensor de fim de curso, tudo isso é a mesma coisa. Vocês já viram LCD, vocês já viram teclados, tá? Vocês já viram como trabalhar com a serial, vocês já viram como ligar essas coisas, criar uma interface IHM, menu, né? Navegar pelo menu, mostrar informações. O que está faltando? Vocês já viram como controlar um motor, tá? Aí poderia ter o controle de outros tipos de motores, mas cá entre nós é mais complexo, às vezes, o motor CC que os outros tipos, tá? O que está faltando realmente para a gente? Está faltando a parte de sensores analógicos, tá? E aí a gente começa a conversar um pouquinho sobre conversor AD. Não vai dar para acabar o assunto hoje, mas pelo menos ter uma introdução a gente consegue. Então, para começo de história, o Atmega 2560 e o Atmega 328P, ou seja, o Arduino Mega e o Arduino Uno, os dois têm um conversor AD lá dentro deles, tá? É um conversor, se não me engano, por aproximações sucessivas, tá? Que é um conversor que consegue converter um sinal de tensão amostrado, contínuo, não precisa ser contínuo na realidade, um sinal de tensão qualquer, isso aqui tá errado, tá? Não precisa ser contínuo mesmo. Um sinal de tensão qualquer num dos pinos do Arduino e um número binário que corresponda ao nível de tensão observado, naquele instante, obviamente, onde vocês foram olhar o valor da tensão, tá? No caso do Arduino Uno, vocês têm os pinos de A0 até A5, onde vocês podem fazer a conexão desses sinais analógicos. No caso do Arduino Mega, vocês têm os pinos de A0 até A15. Dito isso, aqui está a observação, até eu já ia comentar, mas está aqui. Dito isso, é importante comentar que só existe um único conversor AD, tá? Então eu consigo fazer uma única conversão por vez. Ah, mas por que tu tem 15 pinos? Significa que eu consigo ligar diretamente, sem usar nenhuma técnica de expansão de pinagem, até 16 sensores aqui, né? 15 pinos não, 16 pinos. Até 16 sensores, tá? Mas, por outro lado, eu só vou conseguir olhar um sensor por vez. Tranquilo? Não é o caso do Arduino, não tem mais de um conversor AD, tá? O Atmega 2560 tem um único conversor. Vocês podem usar para os 16 sensores, mas vocês vão ter que ler eles sequencialmente, tá? E cada leitura ocupa um certo intervalo de tempo, tá? Buenas. O conversor que ele trabalha é um conversor com resolução de 10 bits, o que significa que o número que ele vai gerar correspondendo à tensão é um número entre 0 e 1023, tá? E tipicamente esse número de 0 a 1023 vai corresponder a tensões no intervalo de 0 a 5 volts, a menos que vocês façam alguma modificação, como eu vou comentar depois. Significa, então, que o nível 0 volts corresponde ao valor 0 e que o nível 5 volts corresponde ao valor 1023. Qualquer valor intermediário que vocês queiram aí, numérico, vocês conseguem calcular qual é a tensão associada a ele, tá bom? Na prática, a gente tem resolução na ordem de 4.8 4.9, para arredondar, milivolts, tá? Maravilha. Qual é a função que a gente faz para fazer a leitura? Analog read, tá? Então eu indico analog read, indico qual é o pino que eu quero ler, tem que ser um daqueles pinos que suportam, tá? E depois de um certo intervalo de tempo, tá? Na verdade, de 100 microsegundos, tá aqui o intervalo que ele leva para fazer a operação, vocês vão ter o retorno de um valor entre 0 e 1023, correspondendo ao nível de tensão que vocês fizeram a leitura. Cuidado! A operação analog read não é, entre aspas, instantânea. Ela ocupa tempo. Cada analog read ocupa 100 microsegundos. Maravilha? Se cada analog read ocupa 100 microsegundos, significa que a minha taxa máxima de amostragem é de 10 mil amostras por segundo. Eu não consigo usar com o Arduino. Isso aqui não tem tanto a ver com a Atmega, tá? Eu não consigo usar com a configuração das bibliotecas Arduino velocidades superiores a 10 mil amostras por segundo. Tá bom? Então, basicamente, a gente faz esse mapeamento, tá? Então, imaginem como exemplo que eu posso... Aqui eu posso mostrar no Tinkercad, tá? Então, imaginem como exemplo que a gente ligue um potenciômetro, tá? Primeiro exemplo, né? Vou criar um novo circuito aqui. Então, vamos colocar tudo aqui. Então, a plaquinha nem precisaria da placa de ensaio, mas eu vou botar, tá? Vamos pegar o Uno.
e vou pegar um potenciômetro. Vou ver aqui onde é que está o potenciômetro. Potenciômetro, me ajuda aí se eu passar. Eu já passei. Potenciômetro. Então tá aqui o potenciômetro, tá? Maravilha. O valor aqui é indiferente, tá? Vou deixar em 250k mesmo. Porque do jeito que eu vou ligar não faz a menor diferença. Então liguei aqui uma das extremidades em 5 volts. Exemplo bem simples, tá, pessoal? Depois a gente faz coisas mais complexas. Uma das extremidades em 5 volts. Tá. A outra extremidade eu vou ligar no terra, então meu potenciômetro. Isso daqui, na verdade, eu brinco com o pessoal que essa ligação aqui ela é meio perigosa. Tá? Por que ela é meio perigosa, gurizada? Por que na prática eu não deveria ligar desse jeito? Ela não tem proteção nenhuma. Vou fechar um curto, né? Concorda? Se eu botar o potenciômetro aqui na posição do curto, fechou o curto entre os 5 volts e o terra, né? Mas aqui vai funcionar, tá? Então, correto seria a gente ter, só para mostrar para vocês a excursão, tá? Correto seria ter uma resistência de proteção aqui, tá? Correto seria ter uma resistência em série com o potenciômetro para evitar o aterramento. E aí eu teria que levar essa resistência em conta na hora de fazer a contagem dos níveis que eu estou produzindo, tá? Das tensões que eu estou produzindo. Mas tudo bem. É um código extremamente simples, é só para mostrar aqui para vocês o efeito que a gente vai ter. Então, aqui. Eu nem vi. Eu usei o A0. Então, vai de setup. Não tem, a única coisa que eu vou usar aqui para a gente conseguir ver, né, o valor. 600. Tem que só suporta 9600, né? Já lá o Arduino até 115.200, por isso que eu boto 115.200. Int valor igual a analog read. Simples assim, ó. A0. Poderia ser simplesmente zero, tá? Tanto faz. E vou sair, pessoal, mandar o valor para serial para vocês verem. Vou dar um delayzinho aqui. Para não ficar uma coisa maluca. Ok? Iniciei a simulação. Deixa eu abrir o monitor serial. Tá dando 1023. Vou mexer no potenciômetro. Vocês estão vendo ali que tá variando, né? Concordam? Vou botar no mínimo, vai dar 0. Vou botar no máximo, vai dar 5 volts. Tá? Vai dar 1023. Então aqui, pessoal, uma regra de 3 me permitiria fazer a associação, né? Qual é a tensão que eu estou produzindo em razão do valor, tá? Existe uma função no Arduino, que eu já tinha comentado, acho, com vocês, que é a função map, que é uma função que ela é capaz de fazer a regra de 3 de cara para gente. Então eu boto aqui qual é o valor, qual é a variável de entrada, o valor mínimo da variável de entrada, o valor máximo da variável de entrada, tá? E eu digo qual é o intervalo que eu quero que ela especifique. Então eu poderia dizer aqui, ó, mapeia os números de 0 a 1023 para os números entre 0 volts e 5 volts. Então aqui eu poderia fazer uma coisa mais bonita agora. Atenção. Botar aqui o V. Maravilha? Vocês vão ver aqui. 5. E aí, obviamente, né? Vocês estão vendo ali um pepino, né? Será que o map... Agora é uma boa pergunta, gente. Eu não me lembro se o map... Pergunta aqui. Vamos responder. Eu não me lembro se o map ele faz só com inteiros. Não. Ele não trabalha só com inteiros. O que eu acho é que ele está se passando porque eu declarei essa variável como inteiro. Então, vamos fazer esse teste aqui, tá? E vocês viram que estava retornando ali 5, 4, 3, né? Não estava retornando o valor fracionário. Vamos ver se desse jeito ele calcula. Eu acho que ainda não. Só um pouquinho. Deixa eu sacanear um pouquinho mais aqui a função, ver se ela funciona. Se ela não funciona, aí tem que fazer uma regra de 3, tá? Preguiça. Mas a gente faz, né? Calma. Eu acho que não funciona. Vejam só, né? O map só funciona para valores inteiros. Nem eu sabia disso, ou pelo menos não me lembrava, tá? Então ele não faz o cálculo aqui que a gente tem que fazer. Na prática não é um cálculo difícil, tá, pessoal? Se a gente pensar bem,
valor é um valor entre 0 e 1023. Então tem que fazer uma regrinha de 3, né? Aqui, ó. Float V. 1023 é o valor que corresponderia a 5 volts. Deixa aí, eu não consigo. Regra de 3, eu tenho um bloqueio mental, tá? Eu tenho que escrever ela. Apesar de ser uma coisa extremamente simples, se eu não escrevo, eu não consigo fazer a expressão. Então, 1023 corresponde a 5. O valor está para 1023 e o V está para o outro. Então, é V igual a valor vezes 5 dividido por 1023, tá? Agora consegui. Fiz a regrinha de 3, tá? Valor vezes, vamos fazer assim, valor vezes 5 ponto dividido por 1023 ponto. Esses pontos aqui é para garantir que a operação seja feita em ponto flutuante, tá? Porque senão eu vou fazer cálculo em número inteiro. E aí vai dar na mesma. 5. E agora vocês vão ver a variação bonitinha. Ó, que bonito, né, gente? Estão vendo ali? Certo? Então, com isso, né, eu só estou demonstrando que existe um conversor AD. Que esse conversor AD transforma tensões. E, efetivamente, aqui a gente tem uma tensão, né? Se vocês estão duvidando de mim, o que é salutar, a gente pode colocar aqui, mesmo no Tinkercad, deixa eu ver onde é que está, um multímetro, e observar aqui qual é a tensão, né? Então, negativo no negativo, positivo no positivo. E a gente pode comparar aqui, né, a tensão que a gente está gerando na simulação, ó lá, com a tensão que a gente está obtendo no código. Só deixa eu... Tá ali 5 volts, né? Ó, vamos variar aqui o multímetro. Oh, meu Deus do céu. Que sacanagem, vai ficar bem em cima ali. Bom, eu vou alterar aqui. 2.8, 2.8, né? Olha que bonito, né, gurizada? 1.6, olha ali, estão vendo? Fechando bonitinho, né? Então tá aqui o dado do multímetro, com o dado que a gente está gerando aqui na nossa leitura. Então, pô, fantástico. Tenho como ler valores analógicos, tá? O que a gente vai fazer com isso? Cara, inúmeras coisas. Poderia fazer botões rotativos, botões que correspondem a valores que eu quero setar. Por exemplo, botão de volume, né? Sem usar agora o botão digital. Poderia usar um potenciômetro como uma leitura de valor que basicamente está me indicando uma graduação que eu quero gerar em algum sinal. Tá? Fantástico. Mas vamos além, né? A gente quer fazer uma coisa mais interessante. Aqui eu mostro para vocês como que a gente faz para um sensor qualquer as regrinhas de 3, tá, gente? Isso daqui, pelo amor de Deus, né? Matemática fundamental, eu não vou parar para fazer aqui, tá? A única coisa aqui que eu mostro de mais interessante é se vocês têm um sensor com 0 deslocado, tá? Então, por exemplo, ó, um sensor de temperatura onde menos 20 graus corresponde a 1 volt e 200 graus Celsius corresponde a 4 volts e meio, tá? Qual é o comentário aqui? Para começo de história, vocês não deveriam usar esse sensor assim. Esse sensor deveria estar passando por um amplificador de instrumentação para usar a faixa de 0 a 5 volts, tá, ok? Vocês nunca devem usar um sensor com faixa de operação reduzida em relação ao conversor AD, tá? Não faz sentido, porque vocês estão perdendo a resolução do conversor AD. Então aqui eu precisaria ter um circuito que modificasse esse sensor para trabalhar de 0 a 5 volts. Tá? Então aí não existiria esse cálculo todo. Mas caso vocês tenham... Desculpe. Caso vocês tenham essa situação aí de trabalho, o que vocês fariam? Basicamente, tá, pessoal? Vocês têm que fazer um deslocamento do ponto, tá? Então eu mostro aqui que a gente tem que fazer um deslocamento do zero, tá? Então aqui, basicamente, a gente acha as proporções e a gente faz uma compensação do ponto zero. Então eu recomendo, por favor, que vocês leiam isso daqui, tá? Isso aqui é a álgebra da mais simples possível, tá? Para gerar qual seria a regra de temperatura, tá? Eu vou parar por aqui hoje, tá, pessoal? Eu vou deixar os sensores aqui, o LM35 e o LDR como exemplos de sensores para vocês. Por que o LM35 e o LDR? Porque a gente vai ter esses caras, tá?